Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a playlist infinita e seremos sacrílegos hoje. Vamos falar de um filme de um camarada que ele é controverso, diria eu, que é o Paul Verhoeven. O Homem Peculiar, viu? O Homem Peculiar. Porque, vamos apresentar ele primeiro antes de a gente falar do filme. Ele dirigiu, pelo menos ali, o que eu posso chamar de dois clássicos da ficção científica oitentista. Quais sejam? Robocop, O Policial do Futuro, que é de 87, e O Vingador do Futuro, que é de 90, mas ainda tem muita cara de anos 80. Você assistiu esses dois? Assisti. Aí depois, 92 ele retorna. Todo mundo tá falando dele, por quê? Porque ele dirigiu Instinto Selvagem, que é um thriller erótico, que na época, meu amigo, mais causou um rebuliço, mas não resistiu muito bem ao teste do tempo, não. Todo mundo falou muito desse filme na época por causa da cena da cruzada de perna da Sharon Stone, porém, justamente por causa dessa cena, teve uma treta grande envolvendo ela e o diretor, né? Então, depois disso ele ainda teve notoriedade com o Showgirls, que é de 95, que também teve polêmica até não poder mais. Em 97 ele dirigiu Tropas Estelares e em 2000 ele dirigiu O Homem Sem Sombra, que é uma adaptação do Homem Invisível, que foi o último filme americano dele, depois foi embora dos Estados Unidos. E agora, cara, fazia 5 anos que ele não dava as caras. Ele dirigiu um filme chamado Elle, em 2016, com a Isabelle Huppert. Esse filme foi bastante elogiado, mas ele é pesadão também, viu? Vou te dizer. E esse filme é francês, né? E agora ele volta com mais um filme francês, com mais um filme polêmico, que é Benedetta. Filme protagonizado pela excelente Virginie Efira, roteiro do próprio Paul Verhoeven e ainda de um camarada chamado David Burke, adaptado de um livro chamado Atos Impuros. Esse livro em português ficou com esse título aqui, Atos Impuros. Só que esse livro não é romance, esse livro não é história, esse livro é um livro de história mesmo, de história de verdade. Quem escreveu foi a historiadora americana Judith C. Brown. Ela fez uma pesquisa muito louca, velho, porque assim, ela tava pesquisando umas histórias lá nos conventos lá das Europa lá tudo, né? E aí, ela achou uns documentos lá falando dessa abadesa, que é a Benedetta Carlini, quase que eu me esqueço sobre o nome dela aqui, falo de respeito. O que é interessante é que, ao descobrir isso, ela pensou, curioso, deixa eu ver essa história aqui. Parece que tem mais coisa, porque foi o julgamento dessa abadesa. E ela foi pesquisando e achou mais coisas. E esse livro, quando ela publicou, meio que furou a bolha acadêmica, porque a galera se interessou pelo assunto. Por quê? Porque basicamente a Benedetta é uma freira lésbica na Itália do século XVII. Você pensa, o momento não era lá muito propício, né? Realmente. O que eu achei meio coisado assim no filme é que ele respeita a localidade, né, onde a história realmente aconteceu, que é um vilarejo chamado Pescia, na Toscana, mas ele é todo falado em francês, porque o filme é uma produção franco-belga. Mas tá lá, tá falando a Itália lá, né? E cara, o Verhoeven é um diretor que naturalmente causa reações. Só pensar nesses filmes dele que eu falei aqui. Nossa, Robocop, quando eu assisti, que eu era apenas um pequeno Geraldinho, rapaz, mas aquele filme me deixou tão desmanzelado que eu falei, crê em Deus Pai, velho. A cena, antes dele virar Robocop, sabe? Tão arrebentando ele lá. Eu falei, Cristo, e passava na sessão da tarde esse negócio. Isso que era o mais legal, né? Mas, enfim, o diretor aqui, ele não tá assim, nossa, tô preocupado pra caramba com a fidelidade histórica do negócio. Não, ele não tá. Porque o livro é baseado em documentos históricos da igreja mesmo, né? E eles são mais relacionados ao julgamento da Benedetta. E o que acontece? O julgamento dela não foi por ela ser lésbica. O julgamento foi porque ela estava tendo visão de Jesus e apresentou as chagas, mas aí descobriram essa questão dela e isso entrou nos autos do processo. E é o primeiro caso de lesbianismo realmente registrado pelos tribunais da igreja com
documentos detalhando a parada. Não é que, nossa, ela foi a primeira freira que... Não, mas foi o primeiro que foi realmente detalhado num julgamento da igreja. Mas o que ele quer fazer, o diretor? Ele quer trabalhar com nuances da personagem, sabe? Que desde criança a menina estava achando que a Virgem Maria estava falando com ela. E aí, por causa disso, ela foi levada para o convento, mas não foi contra a vontade dela. Ela mesma quis ir para o convento, porque ela falou, a Virgem Maria falando ali por meio do passarinho. Aí ela vai que vai. Né? E aí, quando ela vai para o convento, mano, com aquela estátua cá em cima da menina, velho. A menina tem 9 anos, sei lá quanto. Esse estátua gigante cai em cima dela, que coisa louca. E aí ela não morre, obviamente. E depois acontece isso, corta para ela já adulta, né? E ela não é mais visitada pela mãe de Jesus. Agora é Jesus mesmo, que tá lá falando com ela torta e direito, né? Às vezes ela parece meio doidona com as aparições, ela parece que ela tá muito louca, né? Só que, não sei se você reparou nisso, ela tem as visões, ela fica fazendo as coisas doidas dela, mas as freiras não ficam espantadas com isso. Por quê? Porque essas coisas eram meio comuns na época, então não era realmente um caso de se espantar, lembra que eu tô falando de século XVII. Né? Aí a coisa vai que vai, até que, em determinado momento, os pais da Benedetta vão visitá-la e aí estão visitando o convento, vão comer lá porque eles são ricos, né? Então o povo recebe eles lá. Aí tem um escândalo lá fora, me salva, me acuda, que não sei o quê. E aí parece uma moça lá, a moça tá sendo espancada pelo pai, aqueles a portão, entra um monte de cabrito lá junto com a primeira. O que esses cabritos estão entrando aí, meu Deus do céu? Aí entra a moça tudo arrebentado, com as roupas lá, tudo coisada. E a mãe da Benedetta fala, não, deixa ela aí no convento que eu pago o dote dela. Aí o pai fala, putz grila. É sério que você ofereceu isso? Aí a mais superiora lá, comenta aí, né? Você Ela fala assim, lembre-se que né? os ricos não entram no céu. Ele fala, putz grila, de novo, né? Mas aí pronto, né? Aí a partir do momento que essa outra menina chega, aí que a galera começou a se incomodar, porque esse filme tem dado um bafafá por onde ele tem passado. Porque até aqui não aconteceu nada demais, né? Não foi nada assim, nossa senhora, que blasfemo, né? Não aconteceu não. Cara, a atuação da Virginia Efira, ela é chocante e intensa, principalmente quando ela começa a servir de canal para as falas de Deus. Porque assim, quando o divino começa a falar por ela, não é sutil como a gente pode imaginar que Deus está falando com a gente. É de uma forma completamente visceral e aos berros, quase como se fosse uma possessão demoníaca, sabe? Tem uma distorção na voz. Me lembra muito... Que é ela mesmo que faz, né? Que me lembra muito as possessões de O Exorcismo de Emily Rose, cara, por exemplo. Cara, eu fiquei basbacado com aquela atuação. Eu fiquei assustado também, porque no momento eu até achei que era outra voz por cima da dublagem dela. Mas não, é ela mesmo que tá fazendo. Agora, por essa parada toda aí que a gente falou, esse filme foi exibido em Cannes. E aí já tava lá todo mundo chamando ele de blasfemo, herético e essas coisas assim. Mas, cara, também, né, não vamos esperar menos de uma obra do Paul Verhoeven porque ele é desses. Porque, cara, só faltava religião nos temas controversos dele. Ele já falou de tudo, sabe? Então, crentes, se afastem. E dê a gente analisar o filme aqui, porque não adianta reclamar também. O filme já existe e vamos que vamos. Aí chegou a Bartolomeia, que é a menina que tava lá com os cabritos. E Nossa, o Paul Verhoeven, velho, ele pegou gente de tudo quanto é lugar pra fazer esse filme. Porque a menina que faz a Benedetta é grega, né? Que é a Daphne Patakia. Eu já vi a cara dela, eu não lembrava que eu tinha visto a cara dela, mas eu vi a cara dela num filme chamado Nimic, que é do Yorgos Lanthimos, sabe? Conheço. Ele fez a favorita. Exatamente. É um diretor que também é grego, né? E essa menina, cara, eu posso estar sendo maldoso, mas ela tem uma cara de doida meio natural, sabe? E essa cara de doida combina com os traumas que o personagem dela carrega, porque, porra, quando ela conta a história dela, a gente não vai falar aqui, mas, ó, é pesado o bagulho, mano. E logo que ela chega, já nasce ali já uma paixão transcendental entre ela e a Benedetta que você fica... Sabe o que eu pensei nessa hora? Que transcendental. Foi isso que eu pensei. E concomitantemente a isso que acontece, Jesus não para de aparecer pra Benedetta. Vai aparece toda hora agora. Jesus tá lá que, nossa mãe do céu. Esse cara vira um conviva do convento ali, né? E aí a coisa fica mais absurda quando? Quando ela começa a apresentar as chagas de Cristo lá com tudo furado lá, tudo lascado. Cara, os efeitos especiais, eles são muito ruins e bem exagerados às vezes. Só que tudo bem, porque é proposital.
eles são usados como artifício pra causar um estranhamento e causar um incômodo no espectador, quase como se fosse no filme de terror. Cara, o Verhoeven, ele é muito competente. Então, vamos entender isso, né? O que ele faz ali meio tosqueira é porque ele quis, tá? Agora, ó, gente, se você não entendeu até agora, nesse momento fica impossível não perceber o tamanho do incômodo que ele tá causando, sabe? Porque o filme não é um showgirls, que basicamente é a história de uma stripper, então aparece gente pelada o tempo todo, né? Mas aqui ele coloca várias cenas daquele amorzinho gostoso entre as freiras. Uma das cenas envolvendo até um aparato religioso ali que eu falei, rapaz do céu. Mas eu ainda acho que ele exagerou um pouquinho na cena de nudez. Tinha umas ali que elas... Não que a cena em si não fosse necessária, mas eu acho que ela se alonga demais, sabe? O cara... Ele, tá certo que ele não exagerou, que nem no Azul é a cor mais quente. Não chega tanto também. Mas, né, e também isso já é meio esperado do cinema dele, nem sei o que tá reclamando, o cara não vai mudar isso agora, né? Mas, com essa mistura de sexo e violência com direito a queimadura, autoflagelação, coisas muito típicas ali da postura da igreja na Idade Média, né? Cara, eu fiquei profundamente inclinado a colocar aqui uma música chamada Freiras Lésbicas Assassinas do Inferno. O nome da música é sensacional, velho. Não tem jeito. Que é dos Sex Beatles. Uma mistura de Sex Pistols com Beatles? Você nunca ouviu falar dessa banda? Não. Cara, é uma banda brasileira ali. Eles lançaram 2 discos ali bem no início dos anos 90. Um foi completamente independente, você não acha pra comprar de jeito nenhum. E o 2, que tá escrito na capa do disco, Sex Beatles 2, Mondo Passionale. Esse foi o que deu certa fama pra eles, né? A banda é a banda do Alvin, que durante certo tempo ali foi conhecido como Alvin L, que compôs muita música pro Capital Inicial, e tem o disco solo dele também, e da Chris Brown, que é uma cantora que teve certa projeção depois disso também. Mas a banda é fenomenal, cara, a banda carioca ali, putz, eu gostava muito na época e nunca consegui comprar o CD deles, inclusive fiquei muito chateado. Mas, pensando bem, eu vou deixar essa belíssima música na nossa playlist, sim, porque é uma música que vale a pena. E ela é tão irônica quanto vários momentos do filme, sabe? Porque o Paul Verhoeven tá colocando uma história véia pra caramba, mas ele tá cutucando umas coisas que são meio incutucáveis até hoje, sabe? Pelas instituições católicas. Só que mais ainda do que essa música, tem uma música mais belezura ainda pra falar aqui, que é Todas as Mulheres do Mundo, da Rita Lee, que é do disco de 1993 da Rita Lee, que se chama Rita Lee. Mas a própria Rita Lee se refere ao disco como Todas as Mulheres do Mundo. Porque essa música, você ouviu essa? Essa música a Cássia Eller cantava, no caso. Né? E ela trata de todas as dicotomias, pluralidades, complexidades das mulheres, chamando a atenção para aquele ícone feminino que é a Leila Diniz, né, que ela canta lá, toda mulher é meio Leila Diniz, e ela recheia a música também de uma ironia violentíssima. Eu tenho certeza que se o Paul Verhoeven ouvisse essa música, ele ia gostar. Ele ia falar que música bacana, ele ia falar isso. Mas enfim, indo aqui para os momentos finais da nossa conversa, nunca fica claro se a Benedetta acredita no que ela tá falando mesmo ou se é tudo fingimento. Não dá para saber. Né? Mas a relação entre ela e Deus, a relação entre ela e a Bartolomeia, a relação entre ela e as outras freiras, sempre é complexa. Mesmo quando tende para paródia. É complexa também. Eu acho isso aí, nossa, cara, fenomenal. E, como eu falei lá atrás, ela não foi julgada por ser lésbica. Ela foi julgada por causa das visões. Mas isso ganha muita repercussão e é por causa dessas visões que ela vai alcançar a condição de abadesa do convento, tomando o lugar da outra que estava lá. Nem morreu a outra abadesa, fala, não, agora a Benedetta vai ser a abadesa aqui, velho. A coisa é complicada, tem que ficar de olho nessa gente. E depois dela pegar o convento pra ela, a coisa vai de mal a pior. E apesar de não ficar claro se ela acredita ou não naquilo, ela sabe que ela tem que trilhar um caminho, que é doloroso.
nesse caminho que ela tem que trilhar, não é nem Deus e nem Bartolomeu que vão apontar a direção. Isso lembra muito a primeira parte do refrão da música Unholy Confessions, que é do segundo disco do Avenged Sevenfold, que é o Waking the Fallen, de 2003. E apesar da música ser muito pesada, com muitos riffs, em certos momentos a gente pode relacionar isso ao que acontece entre a Benedetta e a Bartolomea. Porque a música fala de uma relação de amor, mas que também rola uma traição ali. Que, se você assistir o filme, você vai entender qual é a parte das confissões profanas de Bartolomea. Ó, vamos só chamar atenção para umas paradinhas aqui. Primeiro, a atuação da Charlotte Rampling, que é a mais superiora do convento, antes da Benedetta dar o golpe. Mano, ela é impressionante, velho. Ela é impressionante, essa velha. Ela rouba todas as cenas que ela tá. Ela tá lá, você olha pra ela. Ela tá fazendo nada, você olha pra ela. Ela tá lá assim, só dando uma olhadinha, você tá lá olhando pra ela. Nossa, que mulher braba demais, né? A irmã Cristina, que aparece pouco, e quem faz ela é a Louise Cheviot. Cara, ela ganha uma importância narrativa e eu achei a atriz muito talentosa. Eu acho que podia ser mais bem trabalhada, sabe? Eu gostei muito dela. E tem o Lambert Wilson, né? Que é o Merovingio do Matrix. Ele tá a mesma cara. É exatamente a mesma cara. Tipo, ele tá bem mais velho, mas ele vai a mesma cara. Negócio impressionante. Ele é um núncio apostólico. Eu tive que descobrir o que é núncio. Aí eu fui ver, é um tipo de um embaixador da igreja que fica lá, coisando lá, né? Mas eu achei o desfecho dele, bom, satisfatório. Cara, esse filme, ele não é pra todo mundo, porque o assunto é muito espinhoso. Quem tem uma coisa mais religiosa assim, meu, não assiste o filme, sabe? Você vai ficar muito incomodado. E a maneira como Paul Verhoeven trata não vai agradar o grande público. Você tem que estar disposto a ver umas paradas dessas, sabe? É a cara dele, gostando ou não. Grande abraço. Um beijo e até o próximo filme.